Salvete homines. Meus cumprimentos a todos aqueles que participam de mais essa reunião da nossa série Registros sobre Registros, que vai ao ar agora com o seu número 439, para tratar, inicialmente, vamos ter de fazer isso em outras exposições, do artigo 169 da Lei 6.015, a nossa Lei de Registros Públicos. Aproveito para agradecer e cumprimentar a diretoria da Noreg do Paraná, o que faço, sobretudo, na pessoa do presidente, Dr. Matheus Afonso Viro da Silva, bem como cumprimento os confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral. Ao tempo em que, acho que será no dia 27 que essa aula vai ao ar, ao tempo em que ela for ao ar, estará boa parte de um grupo de estudiosos do Paraná em Coimbra, porque lá vamos realizar um encontro importante, um evento importante de estudos de direito extrajudicial, juntamente com o CENOR, Centro de Estudos Notariais Registrais da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, entidade essa presidida pela professora Mônica Jardim, que, aliás, é acadêmica de número da nossa Paranaense de Direito Notarial e Registral. Esse curso tem apoio da EMAP, tem apoio da Noreg do Paraná, e eu terei o gosto de estar ali presente, reunido com vários estudiosos aí do direito extrajudicial paranaense, além dos professores portugueses. Bom, vamos à nossa exposição de hoje, que trata, como eu disse, do artigo 169 da Lei 6.015, que é um largo texto, que nós vamos ter, como eu disse, de repartir para poder tratá-lo em 2 ou 3 exposições. Diz essa lei, esse artigo 169, no caput, que os atos enumerados no artigo 167, isso quer dizer, os títulos que estão listados lá no 167, vários títulos, né? Alguns são objeto de registro em sentido estrito, outros objeto de averbação, que esses atos são obrigatórios e que serão efetuados na serventia da situação do imóvel. Portanto, aqui fala-se em obrigatoriedade dos registros de averbações previstos na lei e também há uma indicação de competência territorial, competência geográfica, logo excepcionada, porque é uma competência geral, serventia da situação do imóvel, excepcionada logo para uma norma muito discutível, muito controversa, como veremos à frente, que é essa do inciso 1º do artigo 67, que determina que as averbações devam ser efetuadas na matrícula ou à margem do registro, transcrição ou inscrição, a que se referirem, aí vem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. Quer dizer, eu tenho, vamos supor, uma matrícula num determinado imóvel, ele passa para outra circunscrição e, apesar disso, a averbação será realizada na anterior, no cartório que detinha a competência precedente. Mas o problema é que essa disposição tem um complemento, tem uma cláusula final de observância, ao dizer que deva considerar-se, deva observar-se o disposto tanto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 176, quanto o disposto no parágrafo 18 desse mesmo artigo 176 da Lei de Registros Públicos. Nós daqui a pouco vamos tratar um pouquinho disso, embora haja muita controvérsia a esse respeito. E uma segunda exceção é aberta, nesse caso, para o imóvel situado em 2 ou mais circunscrições. Aqui, não importando o quanto esteja em uma, ou em outra, ou numa terceira ou quarta circunscrição. Nada impede que seja uma pequena faixa de terreno que pertença a uma circunscrição
e a imensa parte do imóvel pertence a outra. Temos que abrir matrículas e realizar os atos nas duas circunscrições ou mais. Aliás, a lei fala que serão abertas as matrículas em ambas, não só em ambas. Não são só duas as possíveis. Podemos ter um imóvel aí que ocupe várias e várias abrangências de circunscrições territoriais diversas. E depois, não há inciso terceiro, mas o inciso quarto vai dizer que, aberta a matrícula na serventia da situação do imóvel, o oficial deva comunicar esse fato da abertura da matrícula, diz a lei mal, à serventia de origem, para que haja o encerramento de ofício da matrícula anterior. Acontece que a matrícula anterior nem sempre é o da serventia de origem. O erro aí está em supor que sempre haverá uma só serventia competente antes da que passa a ser detentora da nova competência. Quando isso pode não ocorrer. A hipótese, por exemplo, aqui na capital de São Paulo, a hipótese em que o imóvel pertenceu a 4, 5 circunscrições imobiliárias, sucessivamente. Portanto, serventia de origem seria só a primeira, né? Não é verdade. Ele vai encerrar, ele vai comunicar, sobretudo, para encerrar de ofício a matrícula anterior. E essa matrícula anterior pode não estar na serventia de origem. Ela pode ter sido aberta em algum cartório que tenha tido competência sucessiva. Isso é simples. Essa redação aqui é tortuosa. Não foi das melhores. Pois seguem-se os 3 parágrafos desse artigo 169, mas quanto ao conteúdo, ao enunciado desses parágrafos, nós vamos ver oportunamente. Não vale a pena lê-los agora, porque são textos largos que convém deixar para examinarmos a seu tempo. Bom, o enunciado do caput que nós mencionamos, que fala em que todos os atos enumerados no artigo 167, etc., mostra claramente qual é o objeto material desse nosso dispositivo. São os registros e os atos e as averbações, registros e averbações, referíveis aos títulos alistados no inciso 1º e no inciso 2º do artigo 167. Agora, temos aqui em conta que, além desses títulos inscritíveis previstos na Lei de Registros Públicos, sejam sob o modo de registro sentido estrito, sejam sob o modo de averbação, há também a legislação extravagante. E essa norma deve estender-se por identidade de razão, portanto, aqui é uma analogia à pare, a todos os atos suscetíveis de registro em sentido estrito ou de averbação no ofício imobiliário. Aqui se trata de um problema de aplicação analógica. A grande verdade é que a lei não pode prever tudo. A lei deve, o mais possível, ainda numa legislação hiperinflacionada, como é o caso dos Estados modernos, né, que são uma espécie de rei Midas, que tocam em tudo e regularizam, tratam de regularizar tudo. O fato é que a lei não consegue regularizar todas as coisas. E, diante disso, como ela não pode baixar normas para todas as coisas, nós continuamos a atuar com os princípios gerais de direito, com a analogia, com a equidade, etc. E aqui é um caso de analogia à pare, ou seja, pelos mesmos fundamentos, nós podemos aplicar esse dispositivo do artigo 169 à legislação extravagante, quando ela tiver a previsão de registros ou averbações no ofício imobiliário. Bom, o artigo 169, o caput desse artigo, de que nós estamos aqui cuidando, diz que os atos, quais são os atos? Registro e averbação. Que esses atos são obrigatórios. Muito bem. A letra D, depois o texto é claro, a palavra obrigatória aparece no texto. Mas o fato é que houve um tempo
em que a compreensão desse texto, ou seja, a extração normativa que se fazia desse texto, está escrito obrigação, não há dúvida, não era literal, não se fazia de modo literal. Entendia-se que se tratava de um ônus e não de uma obrigação. Isso quer dizer que inscrever no ofício imobiliário era algo facultativo, gerando consequentes favoráveis, benignos, a quem tratasse de inscrever. Esse entendimento, durante algum tempo, foi, embora sejamos justos, pouco frequentado, não havia grande discussão, pouquíssima discussão doutrinária, né? Poucos escritos acerca do assunto, mas o fato é que dominava esse entendimento. Acho que é um ônus e não uma obrigação. Eu ia para a sala de aula, aqueles tempos em que tinha que se examinar artigo por artigo, nos primeiros tempos da Lei de Registros Públicos. Quando chegava nessa parte, olha, isso aqui não é uma obrigação, na verdade, é um ônus e tal. Se explicava nesse sentido. E por que esse entendimento parecia razoável? E acho que é ainda razoável, mas enfim, já não está mais aplicável. Parecia razoável, primeiro, porque não havia sanção expressa para a hipótese de não se atender à obrigatoriedade indicada na lei. E a míngua dessa sanção, acho que uma obrigação sem consequente expresso, é melhor entender que isso é um ônus. E depois, uma tentativa, que nem sempre foi bem sucedida, de permitir que a rogação sempre se entendesse como algo voluntário. E a compatibilização dessa voluntariedade com a obrigação do registro não parecia acudir àquela altura a doutrina nacional. Por isso prevaleceu durante algum tempo a ideia de que se tratava de um ônus e não de uma obrigação. Mas o fato é que isso terminou por ser afastado e, curiosamente, a questão foi solvida pela jurisprudência contenciosa e não pela administrativa, jurisprudência contenciosa pretoriana, mormente por julgados do Superior Tribunal de Justiça. E não só pela potestade desses julgados, mas pela autoridade, realmente. Os argumentos foram convincentes. E persuadiram de que tínhamos de realmente fazer prevalecer a ideia da aplicação literal do texto. O texto da lei falava em obrigatoriedade, obrigação, atos obrigatórios, e a extração do significado normativo, a compreensão da norma deveria ser nesse mesmo sentido, porque não havia motivo para recusar o texto legal. Faltava realmente plausibilidade maior a essa recusa. Eu volto a dizer, eu não entendo que seja de todo irrazoável, mas a solução agora dominante, entendendo que se devam considerar obrigatórios os atos, é uma solução melhor, mais provável. Bom, em seguida, o texto do caput do artigo 169, como já vimos, refere-se à regra geral de competência geográfica, competência territorial, ou seja, os atos registro e averbação, devem efetuar-se na serventia da situação do imóvel. Mas logo, também já o apontamos, essa regra geral de competência geográfica se vê excepcionada com o que dispõem os incisos 1º e 2º do caput desse artigo 169. A primeira das exceções trata de preservar uma competência antes já alterada, ou seja, as averbações hão de ser realizadas, efetuadas, na matrícula ou à margem do registro a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição. Então, há uma matrícula aberta em um determinado cartório, esse cartório perde a competência,
perdendo a competência, a lei distingue. Se tratar de um ato de registro a praticar-se, deve realizar-se num novo cartório. Ali vai abrir-se matrícula. Se tratar de averbação, deve realizar-se, pelo que vimos até agora da regra, na circunscrição anterior. E aí diz a lei, em complemento. Isso é uma cláusula complementar importante. Observado o disposto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 176 e também no parágrafo 18 do referido artigo 176. Nós vamos ver já isso. A segunda exceção concerne a imóvel que se localiza em duas ou mais circunscrições territoriais, em duas ou mais circunscrições geográficas. Aqui já fizemos ver que então deve abrir matrícula em todas as circunscrições imobiliárias e não importa o tamanho do imóvel. Houve uma tentativa de sustentação econômica, não é? Por motivos econômicos, economia de custos, economia de esforços e de tempo, de atuar com base na proporção do imóvel, que se fizesse a abertura da matrícula no imóvel de maior proporção. Seria possível? Em boa parte das vezes, sim. Em outras partes, não. Se as proporções fossem muito próximas uma da outra. Mas o legislador entendeu, e me parece discreta essa solução, de que não importa o tamanho da parte que esteja com um ou com outro cartório, ou com um terceiro, ou com um quarto, com um quinto, não importa em quantos, que se deva abrir matrícula em cada um deles, facilitando com isso a busca, a informação, a publicidade, embora com maior dispêndio, tanto dispêndio econômico, seja de custos, seja de esforço, seja de tempo. Bom, agora a outra questão é da alteração competencial. Esta me parece realmente ainda controversa. Tanto aqui nós nos referimos a esse assunto, as averbações, na hipótese de mudança de competência, né, de alteração da competência no ofício imobiliário. Essas averbações devem realizar-se na matrícula, portanto, sequencialmente, ou, para que atender às situações anteriores, né, da prática registral, à margem da transcrição ou da inscrição a que concernirem. Muito bem, porque aí se faz a averbação em coluna lateral. Mas, diz a lei, deve observar-se o disposto, já falamos aqui, no inciso 1º do parágrafo 1º, do artigo 176 da mesma lei de registros públicos, e no parágrafo 18 dessa lei. Ora, esse inciso 1º do parágrafo 1º do 176 impõe que se realize a matrícula própria de cada imóvel na hipótese de a transcrição possuir todos os requisitos elencados para a abertura da matrícula. Então, qual é a hipótese? Há uma transcrição, veja aqui, essa é a hipótese, há uma transcrição. Essa transcrição tem todos os elementos, todos os supostos, os requisitos exigíveis para a abertura da matrícula. Neste caso, então, abre-se a matrícula própria, que tem que ser no cartório competente, com a nova competência. Então, primeira hipótese, aquela exceção não se aplica quando houver uma transcrição que preencha, que atenda a todos os supostos, a todos os requisitos alistados para a abertura da matrícula. Se a transcrição, portanto, já puder ensejar a abertura de matrícula, então deve abrir-se a matrícula própria por força do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 176. E, nesse caso, as averbações devem realizar-se com a matrícula nova, ou na matrícula nova, e não à margem da transcrição. E o aludido parágrafo 18 do mesmo artigo 176 enuncia que, quando se tratar de transcrição que não possua todos os requisitos para a abertura da matrícula, então deve admitir-se que se façam na circunscrição de origem, quer dizer, na anterior, à margem do título,
margem do registro, né, da mesma transcrição, as averbações necessárias. Então, aqui falei a margem do título, quando, na verdade, é a margem do registro. As averbações necessárias. Então, aqui é a hipótese de uma transcrição que não possui, agora é hipótese diversa, digamos, contraposta a essa do inciso primeiro. Por quê? Esse inciso primeiro do parágrafo primeiro diz, olha, se houver, se a transcrição estiver satisfazendo com o seu escrito tudo que é necessário para abrir a matrícula, abre-se a matrícula, claro. Abre-se a matrícula no cartório competente. O parágrafo 18 do artigo 176 diz coisa diversa. Olha, quando ela não possui, neste caso, eu admito que se faça, à margem dessa transcrição, as averbações necessárias. Então, isso quer dizer, então, que eu não quero, com isso, excluir a controvérsia que permanece a respeito do assunto. Tenho conversado ao longo do tempo com muita gente, bons oficiais de registro, e eles têm uma certa variação no seu entendimento a respeito da matéria. Mas, curiosamente, eu posso diagnosticar isso. Falta, às vezes, um tanto de certeza, falta de solidez para dar uma opinião, mas também com uma certa ressalva. Talvez eu esteja fazendo isso aqui também. Mas, para mim, volto a dizer, sem excluir o quanto há nisso de controverso, parece que a indicação das averbações serem efetuadas na matrícula ou à margem do registro, a que se referirem, ainda que o imóvel tenha passado a pertencer a outra circunscrição, corresponde, primeiro, às hipóteses de matrículas já existentes. Então, elas já existentes, elas são completas, portanto, eu faço ali. Se a matrícula já está existente, não há necessidade de abrir outra, eu vou fazer a averbação ali mesmo. Ou aquelas em que a transcrição não possua todos os elementos, aí eu faço a margem da transcrição. Se houver, entretanto, uma transcrição que possua todos os elementos necessários para a abertura da matrícula, eu devo abrir a matrícula no cartório com a nova competência. Então, presentes, portanto, os requisitos para essa abertura matricial, abertura da matrícula, deve adotar-se a regra do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 176. Ou seja, cada imóvel terá a matrícula própria que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação, ali se diz isso, caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para a abertura da matrícula. Então, me parece que essa situação leva a esse resultado, digamos, mais provável para a compreensão do disposto nesse inciso 1º do caput do artigo 169. É claro que na situação do parágrafo 18 também se admite a retificação da transcrição. Nada impede que se retifique a transcrição e, com a retificação, ela preencha todos os supostos, aí se faz a abertura da matrícula no cartório competente. É isso, então, na primeira parte do exame do artigo 169. Eu quero mais uma vez agradecer a todos aqueles que me honram com a presença aqui nessas nossas exposições. Também agradeço àqueles que antecipadamente me têm dirigido votos de uma boa aposentadoria no tribunal. De fato, nos próximos dias devo jubilar-me, não é? Depois de quase 50 anos, quase 47 anos de magistratura, chegou a hora da aposentadoria. E se não fosse agora, seria depois de alguns dias, porque seria atingido pela aposentadoria compulsória. Preferi sair com certa voluntariedade coacta, porque por poucos dias deixo de afastar-me do tribunal pela compulsória, antecipando um pouquinho de tempo a minha jubilação. E agradeço os votos que me foram dirigidos nesse sentido, que eu tenho uma boa aposentadoria. Eu estou,
por um lado, feliz com essa aposentadoria, porque me propiciará poder dedicar-me a mais estudos acadêmicos, se Deus assim me permitir, me mantiver com saúde. Me dará melhor ocasião de convívio com os familiares e amigos, etc. Mas, em contrapartida, confesso que tenho uma ponta de tristeza. Porque, enfim, deixo de fazer uma das coisas que mais gostei de fazer na vida, que foi participar das atividades judiciais. Participar do meu Tribunal de Justiça, quem tem assim, uma dessas paixões extraordinárias que a gente pode ter pelas instituições, não é? Mas, enfim, como se diz, chegou a hora, chegou a hora. Muito obrigado a todos, que Deus a todos nos abençoe e nos permita reencontrarmos na semana que vem.